Glória a Deus, glória a Deus, culto ao Deus vivo. E que bom que você está aqui comigo para prestar esse culto ao Deus vivo, né? Que você esteja aqui com o coração, com a mente, totalmente voltado para Deus nesta hora, amém? E para iniciar esse culto, eu quero ler com você o que está lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Vamos orar? Deus, nós viemos aqui te prestar um culto de louvor, de adoração, e também, Deus, declarar que Tu és Deus das nossas vidas e Senhor do nosso viver. Então, em nome de Jesus, tenha liberdade para ministrar os nossos corações, as nossas vidas nesta hora. Nós estamos aqui completamente, Senhor, prontos a ser instruídos, ensinados completamente pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, meu mestre, nosso professor, fala conosco, revela a Tua palavra a nós. Nós suplicamos no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E eu estou muito feliz por poder estar na presença de Deus com você que está aqui buscando a Deus de verdade. É tão bom poder estar em comunhão com Deus, com quem ama a Deus e busca, tem sede, tem fome, deseja a sua presença, né? E nós lemos aqui, a palavra de Deus diz que toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E eu te pergunto, o que a palavra de Deus está dizendo? Ama o seu próximo mais do que a você? Não. Ama menos do que a você? Não. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, né? Jesus teve tanto cuidado em nos ensinar sobre a questão do amor ao próximo. É para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas das vezes eu conheço pessoas que amam as pessoas mais do que elas. Eu creio que você também conhece. Sai da palavra de Deus. Ou ama as pessoas, não ama as pessoas quanto se ama, né? E a Bíblia fala do equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio para amar o seu próximo como a ti mesmo. E quando ele coloca isso para a gente, ele está num contexto dizendo, olha, vocês foram chamados para ser livres, libertos. Né? No versículo 13 fala isso. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usa a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros diante do amor. Essa questão do equilíbrio, nós só vamos conseguir mediante um viver constante, diário, com Deus e com a Sagrada Escritura. Porque toda hora nós tentamos ser desviado por vários caminhos, por várias vozes, por várias influências, né? Quantas vozes a gente não escuta? Quantas pessoas querem nos ensinar? Né? É a própria televisão, é as novelas, é os WhatsApp da vida, é as mensagens diárias. Quantas mensagens você não já leu hoje no seu WhatsApp? E a Bíblia, o que ela representa para mim e para você? Ela tem que ser a nossa regra de conduta, ela que tem que determinar o nosso leste, as nossas direções, para nos orientar em nossas decisões. Né? Tem que ser ela. E é interessante que, se a gente observar, logo em seguida a gente vê que é uma vida no Espírito, né? Lá no versículo 16, no próprio Gálatas, capítulo 5, fala assim, por isso digo, viva pelo Espírito e de modo nenhum satisfaça o desejo da carne, os desejos da carne. Né? Viver pelo Espírito é contrário, pois a carne deseja o que é contrário ao que o Espírito contrário ao que é a carne. Quer dizer, é natural do ser humano o desejo carnal, a imposição da carne. Mas nós devemos viver pelo Espírito. E aqui quando fala, né? Ora, as obras da carne são. O que a minha carne, a sua carne deseja são. Olha só, as obras, né? A carne. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem. Lá no versículo 19. A idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, a inveja, embriaguez, orgias
e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o Espírito que deve nos guiar com os frutos dele. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, fala comigo, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Jesus Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. E eu te pergunto, você pertence a quem? É a Cristo. Então, você tem que dominar esses impulsos da natureza carnal. Você tem que ter um domínio sobre isso. Domínio próprio. Nós somos tendenciosos a ficar irado, né? Briga, ira, ciúmes, discórdia. Ei, isso é da carne. Isso são pessoas que não têm o fruto do Espírito. A pessoa que tem o fruto do Espírito, ela está o tempo todo voltando para Deus. Ela está preocupada, ela erra, porque nós fomos falhos. Mas quando a gente erra, a gente se arrepende e volta de novo para obedecer o que a palavra recomenda. A palavra de Deus está sempre nos ensinando. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aquela pessoa dizia para mim, né, assim, a forma como ela cuidava da outra pessoa, que tinha que fazer pela outra pessoa, tinha que agir pela outra pessoa. Eu disse, você sabia que essa sua forma está contra a palavra de Deus? A palavra de Deus que é para amar o próximo como a você mesmo. Você está amando essa pessoa mais do que a você mesmo. Aí até contei para ele uma piadinha, né? Uma piadinha não, uma lenda, né? Muito conhecida, eu imagino que você conhece, que esses conselhos antigos todo mundo conhece, né? Esses ditos popular. Da vaquinha. Você conhece a história da vaquinha? Então vou te contar agora. Existia um povo que tinha uma vaquinha. E aquela vaquinha sustentava aquele povo, aquele leite, sabe? Aquela forma daquela vaquinha manter aquele povo. Então o povo dependia daquela vaquinha para tudo. Era sustentada por aquela vaquinha. Mas teve um belo dia que aquela vaquinha caiu num buraco. Ela caiu num buraco que não teve como se salvar, ela morreu. E aquele povo ficou sem a vaquinha. E o que aquele povo teve que fazer? Teve que cultivar aquela terra. E quando aquela região descobriu que a terra dali era boa para cultivar, o povo começou a prosperar, a crescer, a mudar de comportamento, né? A trabalhar, a conquistar. Ei, será que você não está prejudicando pessoas que precisam descobrir o potencial dela, a capacidade dela? Né? Porque muitas das vezes a mãe, o pai, tem certos comportamentos com os filhos que impede os filhos de crescerem, de mostrar que eles são capazes de conquistar, que eles dão conta de se manter. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você está aqui comigo junto com Deus. E eu vim com você estudar a palavra de Deus. Então nós vamos ter o domínio próprio. O domínio próprio até para saber os limites. Né? Eu estava aconselhando uma pessoa hoje, fiquei vendo, meu Deus, as pessoas têm uma capacidade tão grande intelectual, mas há uma doença emocional nas pessoas e muitas vezes está ligado ao meio de convívio. Nós precisamos ter inteligência emocional. A pessoa que tem inteligência emocional, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela consegue ter o domínio próprio, consegue ter a mansidão, né? Ela consegue ter amor, alegria, paz, paciência. Ela é uma pessoa equilibrada. Ela não vai pela imposição dos outros, não. As atitudes dela
Alguém pode vir e falar um monte de coisa para ela. Minha mãe tinha um ditado antigo que todo mundo dizia, né? Ela dizia assim, filha, todo mundo que conta um ponto, aumenta um conto. Quer dizer, toda história que o outro vai passando, aumenta um ponto, né? Então, nem tudo que você ouve tem que ir lá tirar satisfação. Analisa, pensa se vale a pena, se realmente é isso mesmo. Eu já vi muita gente, né? Hoje eu ouvi até de uma senhora dizer que o marido deu uma bronca no genro, sendo que o genro tinha feito tudo o contrário. Mas a filha foi lá e fez uma conversa ao contrário. Queridos, presta atenção primeiro. Não dá ouvido. A primeira pessoa te fala uma coisa, você vai lá. Isso é falta de domínio próprio. Isso é falta de equilíbrio, de mansidão, né? Isso é falta de Cristo nos nossos corações. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos ter o Espírito Santo, o domínio próprio. Domina essa natureza aí, né? Precisamos dominar essa onça, esse leão que está dentro da gente para ter direito de tudo, para ter razão, para saber de tudo. Não, a gente tem que admitir que somos falhos, que erramos, né? Temos que admitir que é momento que a gente precisa ficar calado, é só ouvir. E quando tiver que falar, nós vamos falar, mas não vamos falar brigando, não. Vamos falar com quem tem autoridade. Você sabia que muitas vezes você perde a razão só pela forma como você fala? Porque você não tem equilíbrio, não tem autoridade, não fala com autoridade na hora certa e da forma correta. E Deus quer que nós vivamos pelo Espírito. Andamos no Espírito. Se vivemos, no versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ei, sabe quem habita em você? É o Espírito Santo de Deus. Ele está aí para te ensinar todas as coisas, para mim ensinar todas as coisas. E Deus requer de nós inteligência, sabedoria, paz, amor, alegria, para que as pessoas possam encontrar na gente também. Não é bajulação. Olha, aquela pessoa, ela vai falar a verdade. Aquela pessoa tem um compromisso com a palavra, né? Ela tem um compromisso com Deus. As pessoas precisam encontrar Deus em mim e em você. Amém? E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Em nome de Jesus, né? Que nós tenhamos de Deus essa graça da sabedoria e da inteligência emocional para servir ao Senhor acima de tudo. E eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Senhor, não nos deixa ter no nosso coração, Deus, ódio, rancor, mágoa, raiva, ira. Tem misericórdia, Pai. Imoralidade sexual, que nós temos um coração limpo, uma mente limpa, que o Senhor possa se agradar, Senhor, conforme está lá no Salmo 19, versículo 14, que a meditação da nossa mente e o falar das nossas bocas sejam agradáveis a Ti, ó Deus meu, Deus nosso. Em nome de Jesus, meu Deus, limpa a nossa vida, purifica todo o nosso ser, ajuda a gente a ser autênticos como servos do Senhor em todo o nosso proceder, que a nossa conduta, o nosso comportamento te dá louvor, te dê honra, te reverencia, Pai. Perdoa pelas vezes que nós fomos motivo de escândalo para o Teu nome, mas ajuda-nos a cada dia, através da nossa conduta, o nosso viver, honrar o Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E essa é a palavra de Deus para nós, mas eu quero hoje também, consagrar os seus dízimos, as suas ofertas e pedir a bênção de Deus sobre os seus recursos financeiros. E aqui está um envelope que eu quero consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas eu também quero pedir ao Senhor a bênção dele sobre as nossas rendas, né? Sobre as nossas rendas. Hoje eu estava lendo na palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 13, quando a palavra de Deus fala para nós, dê a Deus o que é de Deus, mas dê a César o que é de César, né? Paga os impostos, os tributos. Meu irmão, minha irmã, se a gente quer servir a Deus, a gente precisa cumprir com a lei. A palavra de Deus fala assim, olha, devolva os impostos, os tributos, devolva os seus dízimos. Nós precisamos cumprir. Você pensa assim, eu entrego meu dízimo. Mas a Bíblia fala não é só para entregar o dízimo, é para a gente também não só negar impostos, é para a gente devolver os impostos, devolver os tributos, pagar.
né? Nós devemos respeitar as autoridades constituídas, porque nenhuma autoridade é constituída pelo homem, é por Deus. Amém? Então vamos consagrar o Senhor. Deus, está aqui o nosso dízimo, a nossa oferta representada nesse envelope diante do Senhor. Eu quero, Deus, com muita gratidão, Senhor, agradecer pelos dízimos e ofertas dos teus filhos. Muito obrigada, Deus, pela fidelidade do teu povo com a tua obra, com essa casa, Deus. Mas, Deus, em nome de Jesus, abençoa a renda do teu povo. Traga solução financeira. Coloca na mão dos teus filhos, Pai, medida recalcada, sacudida, transbordante. Não permita, Senhor, que os teus servos passem de escassez, dificuldades, mas que eles tenham recursos para, não só para cobrir os seus deveres, as suas dívidas, os seus compromissos, mas para viver uma vida feliz, em paz e tranquila financeira. Traga, Pai, em abundância para os teus servos. Eu clamo pela bênção financeira sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que estão aqui junto comigo em oração agora. Eu oro, Deus, por eles, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Eu quero te dar a bênção agora. Estenda a sua mão que eu quero te abençoar. Que o Senhor Jesus Cristo, Deus, te abençoe. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus recaia sobre ti e sobre toda a sua casa, sobre todos os seus familiares. Agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.